Amados e queridos irmãos, vamos tratar de um assunto muito importante de família, o dever do homem com a sua esposa. No livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 22 ao 25, lemos: as mulheres sejam submissos ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Neste trecho, a palavra de Deus, nós vamos verificar duas características ou qualidades do papel do marido no lar. No versículo 23 encontramos a expressão porque o marido é o cabeça. Chamo isso de liderança. No versículo 25, marido, amai. Vamos primeiramente olhar para esta segunda ordem, esta segunda responsabilidade. Marido, amai vossas mulheres. Vamos falar do amor. Em parte de responsabilidade do marido, e quem sabe a maior que o homem tem no lar. Marido, ame sua esposa. Por quê? Porque em primeiro lugar Paulo nos diz amai. O verbo está no imperativo. Não é, portanto, uma sugestão se a esposa for boa mãe, boa companheira, boa cozinheira, uma mulher amorosa, boa, uma parceira sexual. Naturalmente devemos corresponder amando-a. Não. Paulo está dizendo que independente do comportamento ou da atitude da esposa, amados, o que podemos entender que o seu marido deve amá-la, tratar de uma ordem categórica, é desprovida de condições. O marido deve simplesmente amar a sua esposa. Quando ela for boa, amorosa, carinhosa, ou quando ela for chata, a palavra de Deus diz: maridos, amai. A palavra usada no original grego é ágape, que significa amar sem interesses. Apesar de todas essas coisas, devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. O nosso exemplo, o nosso modelo é Cristo. Ora, se queremos como é a nossa esposa, a obrigação é amar a nossa esposa. Basta olharmos para a palavra de Deus e vermos como Cristo amou o pecador. Aleluias, louvado seja Deus. Cristo amou a sua noiva, a igreja. Este amor incondicional, Romanos capítulo 5, versos 8, nos diz que Cristo nos amou quando éramos ainda pecadores, mas Deus prova o seu próprio amor
para conosco pelo fato de ter Cristo morrido, sendo nós ainda pecadores. Embora pecadores, Cristo ainda assim nos amou e nos quis assim. Deve-se o amor do marido pela sua esposa. É um amor incondicional do marido pela sua própria esposa. Aleluias, louvado seja Deus. Dos pais pelo filho, dos filhos pelos pais. É incondicional o amor compromissado, isso é até que a morte nos separe. Esse amor não é volúvel nem condicionado aos sentimentos do momento, mas por ele nos comprometemos a amar nossas esposas até que a morte nos separe. É um amor sacrificial. No versículo 25 nos diz: marido, você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo amou a sua noiva, que é a igreja do Cordeiro. Aleluia! Ele entregou a sua vida por ela. Esse amor consiste numa constante entrega da nova vida. É a nossa esposa. Podemos destacar pelo menos 3 características deste amor. Ele é incondicional, compromissado e sacrificial. A pergunta que eu quero fazer ao marido cristão: será que sua esposa percebe o seu amor por ela? Oh, aleluias! Racalablasurimianda, lablacalablacépia. Nos manto de calablasurimi-canta, lablacalablaçai. Se eu perguntar a cada marido se a sua esposa ela tem observado isso, o que ela dirá? Estou certo de que a maioria das respostas que sim, mas a pergunta que eu quero fazer ao marido cristão é: será que a sua esposa percebe o seu amor por ela? A pergunta não é se você ama sua esposa, porque creio que deve ser assim, mas se sim, será sua esposa capta o seu amor por ela? Eu gostaria de rapidamente destacar 5 maneiras como você pode agir a fim de que sua esposa se sinta amada. Aleluias! Oh, nos manto de calablassurianda, elebaço e decanta, lablacalablaçai. Anaço e decanta, anagasubianda, anagaço e decalablassuri me canto, é que na raia. Depois que você, em um momento íntimo com ela, lhe perguntasse: querida, através de qual das maneiras que podemos referir o papel que você, como marido, você se sente com a sua esposa? Aleluias! Talvez possa responder ao marido a fim de que ela capriche mais na tentativa de demonstrar o seu amor por ela. Aleluia! A primeira atitude que faz a esposa sentir-se amada é através da manifestação verbal das palavras de afirmação, de encorajamento. A palavra de Deus nos faz em Provérbios, capítulo 31, versículo 10 ao 31, em descrição a mulher virtuosa. No versículo 10 lemos: mulher virtuosa, quem acharás o seu valor muito excede e finas joias. Você é um homem rico se possui uma esposa virtuosa em cujo caráter haja alguma característica daquelas arrolados no texto de Provérbios, capítulo 31, versos 10 ao 31, e nos versículos 28 e 29 a palavra de Deus diz: levanta-se os seus filhos. Aleluia! Aleluias! Aleluias! Louvado seja Deus! Levanta-te os teus filhos e lhes chamam ditosa, seu marido louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu e
toda sobrepuja-se. O marido da mulher virtuosa está dizendo para a sua esposa que há muitas mulheres louváveis, mas ela supera todas elas. O marido, você já diz isso à sua esposa, ela precisa ouvir uma palavra de encorajamento. Esposa, você precisa ser uma mulher virtuosa para receber esse tipo de louvor, palavra de afirmação, como eu te amo, querida. Aleluias. Anagasubianda, nagasu e decanta, nagalabasai, anasu. Sui declama lablacalabla sébia, Hanagasui decanta, Anassou nos manto de calablassuri me canta, lablacalabla sai. Querida, você é muito especial. Querida, gostei do jeito como você falou comigo naquele momento. Querida, naquele jantar que você preparou foi uma delícia, obrigado, querida, gosto do perfume que você está usando hoje. Palavras de elogio não são adulação, são simplesmente uma maneira de encorajar, incentivar a sua esposa, de reconhecer o valor que ela tem agindo assim com você, e você ainda não tem feito mesmo com ela, não tem feito ela se sentir amada. Aleluias. Louvado seja Deus, aleluias. O valor que ela quer receber. Muitas vezes temos umas coisas que atrapalham a vida íntima da pessoa, do casal. Mas a segunda atitude é através da concepção da qualidade de tempo. Qualidade de tempo significa que o marido deve reservar tempo durante o dia, durante a semana, durante o mês para usufruir de momentos especiais com a sua esposa. Por exemplo, às terça-feira, às noites será inútil ligar para a casa de algum parente, de algum colega ou dos familiares. Ninguém vai atender o telefone porque achamos que todos saiu para um lugar especial, um restaurante ou uma atividade especial. São momentos importantes nos quais ela terá toda a atenção por mais ou menos 2 horas. Devemos preparar, dar uma qualidade de tempo para a esposa e ela vai dar qualidade de tempo para nós. O que quer dizer isto? Aleluias, louvado seja Deus. O televisor não vai funcionar, ela será desligado. Mesmo se ficarmos em casa, não vou levar o celular comigo para não haver interrupção. Estarei dando qualidade de tempo, estarei dizendo à minha esposa que naquele momento ela é a pessoa mais importante do mundo, que quem eu darei toda a minha atenção naquele momento. Aleluia. Oh, louvado seja Deus, aleluias. Acho importante os momentos como este pleno momento. Menos uma vez por semana você pode fazer isso, todos os dias, dando-lhe atenção nos primeiros 10 minutos após a sua chegada em casa, ou quem sabe de manhã quando lê a palavra e orando junto. Podem dialogar sobre um assunto qualquer, isso é a qualidade de tempo. Marido, é importante conceder à sua esposa periodicamente momentos diferentes, como um fim de semana fora do lar. Só vocês dois, deixam as crianças com a vovó, com a sogra, vocês vão sair junto
porque ambos precisam deste momento íntimo para dialogar sobre assuntos da sua vida de casados. Aleluias. Minha esposa me diz que quando eu lhe dou qualidade de tempo, ela se sente mais amada por mim. Esta é a segunda maneira. Aleluias. Marido, é importante conceder à sua esposa periodicamente momentos diferentes, como um fim de semana fora do lar, só vocês dois. Aleluia. Oh, Deus de maravilha. Mas a terceira atitude é presentear alguma mulher. Ela sente-se mais amada. Essa terceira atitude de presentear alguma mulher. No princípio, quando você namorava, você presenteava a sua namorada e ela ficava surpreendida com aquela ação, com a sua atitude. Ela se sentia mais amada quando recebe presente de seu marido agora que está casada. É claro que não precisa ser uma BMW ou algo parecido, ou algo menor do que isso às vezes. Um cartãozinho pelo qual você paga, por exemplo, 80 centavos, pode ser uma rosa que você leva ao chegar do trabalho, do seu escritório, quem sabe, até a sua casa. O consumo, ou mais ou menos 25 minutos de caminhada às quarta-feiras. A minha esposa tem estudos bíblicos e geralmente chega em casa mais tarde. Nesse dia vou ali no meu trabalho, às vezes cansado, mas eu chego sempre com alguma coisa, um bombom ou uma caixa de bombom. Eu chego ali com um cartãozinho, ou eu chego até mesmo com a palavra de amor para o coração dela, porque eu sei o quanto ela precisa ser amada. Aleluia. Hanagasui decanta, nagasubi canta, lablacalabla sébia. Hanagasubia que nalabassou nos banto decolomandalabassuri biquianda, lablacalabla sai. Hanasui decanta, nagasuri biquianda, nagas. Não podemos ficar da forma que estamos. Não podemos viver da forma que estamos vivendo. O negócio é voltar ao primeiro amor com a esposa amada. O negócio é voltar aos carinhos dos braços dela e dizer como Salomão dizia: tu és a minha corça, a minha mais linda que Deus preparou. Aleluias, louvado seja Deus. Quem sabe você não pode passar numa floricultura. Para você, um homem importante. Você sabe que você é um homem importante. Passar na floricultura é um lugar onde se vende flores. Passo por lá e compro meia dúzia ou uma dúzia de rosa. Compro também algumas folhagens, levo para casa. Quando chego em casa, pego o vaso de flores. Ela vem sorridente, olhando aquelas flores. Marido tem que saber aonde ou guardar o vaso de flores, preparar um arranjo, quem sabe num apartamento, no quarto ou na sala, não sei aonde, mas o coração dela vai se alegrar por isso. É você se presentear a tua esposa com algo,
que ela possa ficar deslumbrada e maravilhada ao receber o seu presente. Essa é a terceira atitude que o homem tem que ter com a sua esposa. Já conheci casais cujas esposas nunca receberam uma rosa do marido. É inacreditável, mas acontece, marido. Vocês não podem deixar de fazer isso. Sei que vocês vão retrucar. Eu lá tenho dinheiro para ficar comprando rosas toda hora. Não é necessário comprar rosa toda hora. Senão a sua esposa vai ficar mal acostumada. Mas de vez em quando, através de um pequeno presente, você consegue dizer-lhe como ela é importante para você. E desta maneira ela se sente amada. Esta é a terceira maneira que você possa agir com segurança com a tua esposa. A quarta maneira, a maneira de transmitir segurança no relacionamento, aleluias, aleluias. Talvez você esteja pensando em colocar mais uma fechadura na porta da frente ou nos fundos de sua casa, levantar um muro no quintal ou colocar vidro em cima do muro para dar mais segurança à sua casa, mas não é isso, aleluias. Não é isso que eu estou me referindo. Isso também é importante, mas eu estou falando de segurança que a sua esposa precisa de ter, de que a única mulher na sua vida, você já perguntou a ela, querida, você tem certeza que é a única mulher na minha vida? Além disso, é importante para ela. Esta é uma maneira de você demonstrar o seu amor, dela ter certeza de que não existe mentalmente na sua cabeça nenhum, emocionalmente no seu coração, nem fisicamente na sua vida, nenhuma outra mulher, só ela, a única exclusiva amada por você. Ela precisa ter certeza. E bom, de vez em quando conversar sobre isso, você vai sentir através da resposta se ela tem essa certeza, a segurança que sua esposa deve ter de que você é o homem, uma só mulher e uma maneira de amá-la. Um toque especial, querido. É um toque muito especial. É ela conseguir mentalizar que ela é a única na sua vida, no seu pensamento. É você saber dialogar com a tua esposa. Aleluias. É a questão de cada coração. É a questão, meu amado, de saber compreender a mulher como um vaso mais frágil. Saber que ela é a adjuntadora do homem. É você reconhecer os valores da sua esposa. Oh, aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. A Bíblia é repleta, meu querido, de convivência familiar. A Bíblia é repleta de coisas maravilhosas para lidar com a vida a dois. Louvado seja Deus. Por último, você deve amá-la através de toques físicos. O homem gosta de olhar a mulher. A mulher gosta de ser tocada. O toque é parte integrante da relação matrimonial. Você se lembra de quando morava separadamente, ou longe da sua família, ou junto com a sua família, ou sozinho? Mas você se lembra quando você namorava aquela gatinha e gostava de passar a mão nela, e que às vezes passava até demais, esquentando as máquinas, os motores,
Agora que você está casado com ela, pode esquentar livremente as máquinas motores dentro dos princípios de Deus. Quantas vezes ficamos loucos para tocar a nossa namorada, a nossa noiva, mas por que uma vez casado você não toca mais em sua esposa? É preciso beijá-la, acariciá-lo. É claro que diante dos demais membros da família, a carícia deve ser descendente. Aleluias, louvado seja Deus. Cariciar mulher é algo importante. As carícias mais íntimas são dentro do seu próprio quarto, com as portas trancadas. Comunicar o amor através do toque é essencial. Você provavelmente já ouviu falar sobre as zonas erogêneas que são. Só pergunte à sua esposa querida o que é uma zona erogênea. Ela vai lhe responder e ainda vai dizer quais são as zonas erogêneas dela. Você precisa saber tocar, saber passar, aleluia, saber beijar a sua esposa, ser carinhoso com ela, aleluias. Esta é a maneira através da qual ela se sente amada. Quais são as maneiras em que eu mencionei através da palavra de afirmação? Palavra através da concepção de qualidade de tempo. Você vai escolher um momento diariamente, semanalmente, por esta com a sua esposa. Presentear, às vezes o presente pode ser pequeno, não é o tamanho que importa, através da segurança de que ela é a única mulher da sua vida, através do toque físico. Marido, no momento em que você, aleluias, eu quero te dizer, meu amado, é no momento em que vocês dois estiverem juntos, pergunte à sua esposa qual dentre todas essas maneiras a que a faz sentir-se mais amada. Ela te responderá e você vai passar a caprichar juntamente nessa área. Marido, amai a vossas mulheres, e é algo prático, criativo, constante, é a única confirmação do seu compromisso de amar sua esposa até que a morte o separe. A segunda característica do papel do homem no lar como marido é a liderança. O apóstolo Paulo nos diz que em Efésios 5, capítulo 5, 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o nosso. Aleluias! É o nosso modelo de liderança, é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. O papel do esposo deve reunir estas duas características. Amar a esposa é liderá-la numa liderança indiscutivelmente amorosa, mas liderança, deixe-me contar algo que há muito tempo é que continuo utilizando. Oh, louvado seja Deus! Já ministrei algumas vezes a respeito do que é o amor. Já ministrei algumas vezes para ilustrar o amor no coração daqueles que estão desfalecendo, daqueles que estão se sentindo menosprezados, derrotados, daqueles que estão pensando até mesmo em se separar, quebrar aquela aliança maravilhosa que só Deus pode desfazer aquilo que Ele juntou. O homem nunca pode desfazer uma aliança, mas sim somente Deus. O que significa liderança? Há nas esposas um profundo anseio de ter uma liderança espiritual em suas vidas. Quando o marido não providencia essa liderança ou demonstra alguns desinteresses, pode acontecer algo de errado nesse relacionamento. A mulher quer ter a parte de liderança dela, mas quando o marido não mostra interesse por esse lado,
ele não é um bom líder. Ela encontra as dificuldades em confiar plenamente nele e pode até buscar liderança em outros. Portanto, é indispensável o homem reconhecer que Deus o colocou como sacerdote espiritual, como líder de sua esposa e também como um líder sobre os seus filhos. A palavra de Deus é muito clara em relação à ordem hierárquica estabelecida por Deus para a família. Em primeiro lugar, nós encontramos Cristo como cabeça do homem, Senhor da família. Em segundo lugar, o marido é o pai como cabeça da sua esposa e autoridade principal sobre os filhos. Em terceiro lugar, a esposa é a mãe auxiliadora do marido, autoridade secundária sobre os filhos. E o quarto lugar, filho submisso aos pais. Aleluias! Oh, louvado seja Deus! De Gênesis a Apocalipse estudamos sobre o lar e seu arquiteto, o próprio Deus instruindo a família, estabelecendo a sua ordem de hierarquia. Essa hierarquia é Cristo, cabeça do marido, Senhor da família, marido e pai, cabeça da esposa, autoridade principal sobre os filhos. Depois a esposa é a mãe, autoridade secundária sobre os filhos, auxiliadora do marido. Por fim, filho submisso aos pais. Não há como melhorar. Sei que algumas mulheres vão reclamar. Aleluias! Isso quer dizer que tenho que ficar debaixo da liderança de um homem, mas eu não quero um homem mandando em mim. Contudo, quanto compreender o que na verdade submissão, entendemos que não é algo desagradável, pelo contrário, entendemos que é uma bênção colocada por Deus na vida da mulher, na relação com seu marido. Seguir a liderança do marido torna-se mais difícil quando ela ama sua esposa com o amor de Deus e assume a liderança do lar, da mesma forma como Cristo liderou a sua noiva. A igreja é submissão da mulher no lar sujo, porque o marido não faz uso de uma liderança sábia e amorosa dentro dos princípios estabelecidos com Deus nas suas escrituras sagradas. Aleluias! A mulher está justificada por não seguir a liderança do marido pelo fato dele não ter uma boa liderança. Estou apenas dizendo que se torna mais difícil para a mulher que quer seguir o plano de Deus, seguir a liderança do marido, se ele não a pratica. E portanto é indispensável o homem reconhecer que Deus o colocou como sacerdote espiritual, como líder de sua esposa e também como líder sobre seus filhos. Tratamos de uma parte, de uma forma correta. O grande desafio é ser verdadeiramente o cabeça do lar quando lemos no mesmo versículo, porque o marido é o cabeça da mulher. O que vem à nossa mente é o que pensamos, quais são as responsabilidades e os deveres de um homem, que é na verdade o cabeça do lar. Quero responder esta pergunta porque creio que certos maridos são um tanto confusos a respeito do seu papel como os líderes. Quero falar do primeiro, sobre como não se deve liderar. Isso é descrever alguns tipos de marido. Depois faça avaliação e veja se você se encaixa em algum desses tipos descritos. Primeiramente, o marido ditado. Talvez você diga: por favor, eu não sou um marido ditador. Por enquanto eu estou apenas mencionando, você é quem vai avaliar. Mas tem muitas lideranças à luz de vários modelos. Eu vou descrever o marido ditador. O marido ditador usa a sua posição para liderar a família. Ele lê a palavra de Deus em Efésios 5:23 e diz à sua esposa: está vendo, Maria? Aqui a palavra de Deus diz que eu sou o chefe da minha casa, sou o rei,
no meu castelo, sou eu quem mando nesta casa. A verdade é que você tem necessidade de dizer que manda na sua casa, nem na casa dela. Você manda por quê? Porque liderança é merecida, você adquire, na verdade, através do seu serviço. Aleluia! Louvado seja Deus! O seu papel não é ser um ditador. O seu papel não é ser isso que você pensa que você é. Mas liderar como Cristo liderou é como é que também Cristo liderou antes de enfrentar a cruz. Jesus estava tomando a ceia com os seus discípulos. Quando de repente se levanta da mesa, pega uma toalha e uma bacia com água e começa a lavar os pés do discípulo. Imagine que a incoerência, o Deus do universo, o Criador do mundo, lavando os pés de miseráveis pecadores. Foi isso que Jesus fez. Em seguida diz: agora siga o meu exemplo. Se quiser ser grande, você tem que ser pequeno. Se quiser ser líder, você tem que aprender a servir. Era essa a mensagem de Jesus. Jesus comunicava aos seus discípulos dessa forma. Não estou sugerindo que você lave os pés da sua esposa, embora possa, se quiser, mas que tome uma atitude de servo diante dela, dos seus filhos. Isso é a marca de liderança. Se quer ser um bom líder para a sua família, você precisa tomar a atitude de não ser um mandão, mas demonstrar a sua liderança através de serviços casuais dentro de casa. Eu vou te citar a respeito do marido democrático. As suas decisões são baseadas em votações. Esse marido é bonzinho porque ouve a opinião da esposa, o palpite do filho, a família se reúne e cada um põe o seu voto na urna, seguindo o processo democrático da família. A decisão vai ser tomada a partir do resultado da votação. Isso parece até bonito, mas Deus não ordenou a família conforme o princípio da democracia, mas conforme o princípio da chefia. Ao mesmo tempo que o marido é pai, deve estar aberto para ouvir e sentir, deve ser sensível à voz da esposa e dos filhos, mas a decisão final é dele. Aleluia! Oh, bendito seja o Deus que fez os céus e a terra. Mas existe por partes aqueles maridos teimosos, marido que nunca admite estar errado. Ele sempre tem razão. Para ilustrar essas afirmativas, vão contar uma pequena historiedade da minha família. Aconteceu já faz algum tempo. Preciso começar dizendo que sou um fanático torcedor do Cruzeiro e estava querendo assistir um jogo importante do meu time que estava na disputa da liderança do campeonato. Assentei ali, peguei a minha agenda com bastante antecedência para chegar mais cedo em minha casa, sentar na cadeira perto do meu pai, assistir a 1h30 de futebol. Cheguei em cima da hora, liguei o televisor, mas a imagem não apareceu. Eu fiquei desesperado. O que aconteceu com o televisor? Olhei atrás do aparelho e percebi que, aleluias, naquele momento aquele televisor não funcionava. Foi aí que eu comecei a ficar meio desesperado. Mas enfim, eu sei de uma coisa, que por correr, por fazer as coisas,
apressadamente, eu não teria que ser teimoso com a situação que estava ocorrendo ou que estava acontecendo. Mas o que eu deveria ser, na verdade, era admitir os erros de que eu estava com controle que não era da televisão e alguém ali do meu lado clamando que o controle estava errado, eu teimando que era o controle da TV, cego por causa de um jogo. Isso era minha teimosia, mas de repente eu continuei na teimosia. Queria estar certo, queria ser aquela pessoa mais correta possível diante da minha palavra, mas a minha teimosia de não ouvir o que ela estava dizendo. Agora observemos que as coisas de Deus ela tem que se concluir nas nossas vidas de formas que agrada a Deus, que leva a Deus a abençoar a família. Compreendemos de forma que algumas decisões devem ser conversadas, dialogadas antes de ser tomadas, para que marido e mulher caminhem juntos, compreendendo os problemas, entendendo as circunstâncias da família. Só assim poderão tomar decisões sábias. O marido não pode ser indeciso, porque é impossível liderar dessa forma. Recapitulando: marido democrático, marido ditador, marido teimoso, marido insensível, marido silencioso, marido explosivo, marido perfeccionista, marido crítico, marido brincalhão, marido infiel e marido indeciso. Há outros tipos. Muitas vezes nos seminários, quando falo sobre esses maridos, algumas esposas comentam coisas, mas que Deus possa realmente abençoar a sua vida, o seu matrimonial como família, e constituir em você um novo lar, uma nova família, um novo jeito de pensar, um novo jeito de falar, um novo jeito de agir, um novo jeito de sentir, um novo jeito de fazer as coisas, porque Deus está fazendo isso no meio da sua família. Em nome de Jesus, receba essa profecia. Aleluias! Amém.